Queridos, então quando a gente começa a meditar sobre fé, a fé é confiança em Deus, né? Você acreditar que aquela coisa que é impossível, né? Ou então ainda não aconteceu. E você saber que a tua confiança em Deus gera aquela fé de que vai acontecer. Principalmente quando está dentro da vontade do Senhor, né, irmãos? Então, a fé, ela tem um valor muito grande na nossa vida. Pela fé, grandes coisas acontecem. Pela fé, aquilo que é impossível passa a acontecer. Então, é impossível, né, ser crente, ser servo em Jesus e não ter fé, né? Temos fé na palavra de Deus, acreditamos que as promessas que estão relatadas aí, que é um de outro assunto que será bem abordado, né, amados, fala sobre as promessas de Deus em nossa vida. A gente, conhecendo a história de Abraão, a gente vê que Deus fez promessa a Abraão. E todas as promessas que Deus fez para este grande homem amado aconteceu. Por quê? Porque Deus não é moleque, porque Deus não é um homem para que minta. Então Deus amado é uma pessoa incrível, porque quando ele fala, ele faz acontecer. Então por que não ter fé nesse Deus? Mas infelizmente existem pessoas que têm a sua falta de fé no Senhor, até mesmo servos de Deus, né, irmão? Duvida. Quando duvida, a dúvida ela é o quê? A ausência de fé. E isso é coisa para se meditar. É por isso que essa lição é muito importante. Porque assim como a gente presencia a fé de Abraão, que foi vivenciada, esta fé levou as promessas sendo acontecida na sua vida, a gente vê que também nós trilhando esse caminho, amado, a gente vai ver muita coisa acontecer em nossas vidas e em nosso ministério. Olha só, confiar nas promessas de Deus. Ele te prometeu, ele vai te dar. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Mais adiante a gente observa que nós devemos avaliar a nossa caminhada com Deus. Quando nós analisamos essa nossa caminhada e nós enxergamos que nessa caminhada tem algo de errado que se chama pecado, é por isso que a palavra diz avaliar. Porque quando você avalia, você tem a capacidade e o querer, que querer é poder, de tirar do teu caminho tudo aquilo que atrapalha a tua fé, tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento com Deus. E a gente observa que Abraão, ele foi um homem que foi entregue à vontade do Senhor, né, amado? Olha só, e todas as suas oportunidades devem ser abandonadas, assim como as más companhias que corrompem os bons costumes. Então, quando nós avaliamos que o pecado está no meio e a gente vê que surgem oportunidade de você cair em pecado, o que nós aprendemos aqui? Aí é que o teu olhar, a tua visão, ela tem que estar lá no autor e consumidor da tua fé. E a gente vê que Deus, quando falou com Abraão, vamos lá para Gênesis capítulo 12, verso 1, olha só. Deus, ele falou assim, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Olha a promessa aí. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amado, tu prestou atenção numa coisa aqui que eu vi aqui como um destaque, né? Bem aqui. Olha só. Duas palavrinhas que chama a nossa atenção. Sai. Abraão, sai da tua terra. José, sai deste lugar. Maria, sai daí porque não é aí que eu te quero. O que eu quero te falar que a palavra sai e vai é um destaque muito grande na vida e no ministério de Abraão. Porque quando Deus disse sai e vai, sabe o que aconteceu, amado? Abraão obedeceu. É isso aqui que muita gente está errando.
Porque quando Deus diz sai e vai, é porque ele vai cuidar, ele vai providenciar, ele vai agir, ele não manda tu sair e ir sem que ele não vá contigo. Você tá ligado, amado? Se ele diz, olha, sai, vai, é hoje, é amanhã. Então, o que Deus quer? Que tu só confie nele. Nada mais, amado. Deixa que Deus trabalha, deixa que Deus toca, deixa que Deus age, porque o que é para Deus fazer não é para você se meter, não é para você atrapalhar. E a gente vê que Abraão, ele fez isso. Sai, vai, ele só obedeceu. Então é isso que Deus requer de nós, que a gente apenas obedeça. Tá muito legal isso aí, né? Olha aí. O que a gente vê aí nesse texto? Deus comissionando Abraão. Não existe idade, amado, para o chamado de Deus em nossas vidas. Não existe tempo ideal. Abraão não deu desculpas. Ele apenas obedeceu. Eu quero chamar a tua atenção para você refletir que existem pessoas, né? Existem servos do Senhor que Deus ele está chamando, né? Deus diz, olha, sai, é agora, vai, eu sou o Senhor teu Deus, sou contigo. E a pessoa é capaz de dar desculpa, não, Senhor, olha, meu filho ainda é pequeno, não, Senhor, agora não dá, eu tenho muita coisa para fazer depois. Então, amado, isso aqui tem sido um problema seríssimo em muitas vidas, até mesmo na obra, quando Deus te chama, né, para te pegar no arado e você começa a dar desculpa. Ei, aprende uma coisa com Abraão. Abraão não deu desculpa, ele apenas obedeceu e foi. Eita glória! Obedecer é uma palavra que segue ou cede às vontades de ordem de alguém. Isso é obedecer. E o que Deus quer? Que a gente venha somente seguir, que a gente venha obedecer às suas vontades, amado. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa e agradável. Já sabe que é boa e agradável? Então, toma posse da bênção, deixa Deus te usar e vai tu em frente. Olha só, obediência, ela é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. E aí, você se encaixa dentro dessa obediência? Não esquece que o homem que nós estamos estudando foi um homem obediente, além de ter sido um homem de fé. A obediência a Deus, amado, significa a obediência à palavra de Deus, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar um lugar no paraíso após a sua morte. A gente não serve a Deus de qualquer jeito. Há um propósito, há uma obediência, né, amado? A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. É isso que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Que a gente olhe para... Não, Deus, Ele tem, sabe... Eu tenho crença em Deus, eu tenho uma credibilidade tremenda no Senhor, porque eu sei quem Ele é, né? E aqui eu quero chamar a tua atenção de que o seguinte, Deus, Ele não tem pressa. Deus, ele não tem pressa. Deus, ele sabe o momento dele agir, como ele agiu na vida de Abraão. O tempo de Deus, amado, é perfeito, porque o seu chamado é bom e agradável de cumprir. Deus nos recompensa quando nós somos obedientes. Você pode meditar lá em Gênesis capítulo 22, versículo 12. Né? Olha, um exemplo, o seu filho, ele seria sacrificado, mas você vê que Deus, ele nunca esquece de você, amado, nunca. Vá lá para Gênesis capítulo 16, que disse que Deus confortou Agar e Ismael quando eles foram expulsos ao deserto. O anjo não foi lá, não falou com Agar, não poderia muito bem ela ter sido esquecido, né? Não, Deus, ele cuida de cada um porque ele tem propósito em cada vida. Deus, ele cumpre o que promete. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido, Isaque.
Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. O que foi que o Senhor prometeu para você? Confia que Ele vai te dar. Então, a caminhada para Deus passa por momentos difíceis. Não pensa que é só mar de rosa. Abraão também teve seus momentos difíceis. Os grandes homens da Bíblia tiveram momentos difíceis. Paulo teve momentos difíceis, amado. Moisés, Noé, todos tiveram. Mas aí é que está o problema. Quando muitos passam por esse momento difícil, primeira coisa que querem fazer, sabe o quê? Abandonar a Deus. Primeira coisa que querem fazer, amado, é apostatar da fé. Outra coisa que querem fazer, eu não vou mais para a igreja. O que começam a fazer, começam a falar, porque a igreja não presta, porque o pastor não presta, porque ninguém presta. Mas a pessoa não para ver que nesse momento difícil, que às vezes é necessário nós passarmos, vem um ensinamento, vem um agir de Deus, Ele mostrando quem Ele é no momento difícil, mas a pessoa só quer servir o Senhor no momento da bênção, no momento da alegria, e a gente vê que Abraão, ele foi uma pessoa que usou de uma maneira tremenda essa fé, e ele foi digno, ele colheu de Deus essas promessas a qual o Senhor agiu de uma maneira tremenda. Amado, essa é a lição número 8. Tem muita coisa para a gente abordar aí. Que o Senhor te abençoe, que você busque mais o conhecimento em cima de Abraão. Isso aqui é um comentário, mas por aí você vai ver o quanto a lição tá legal, o quanto a lição tá bacana. Que o Senhor te abençoe e te guarde.